night, good afternoon, and good evening, everybody here with us today. Começaram a me olhar com uma camiseta. Pronto. Eu com a camiseta. Você é fit quem? E eu pensando que ia ter que falar inglês ainda. E aí ela gastando o inglês dela, porque ela fala como que é mesmo? English. Não, como que é? Não, aquele lá do livro. The Books on the O Table. Guyton. Guyton Letter. Porque eu brinquei, porque um dos primeiros vídeos a gente trouxe os livros que a gente mais usa, não sei o que, né? E eu brincando que eu chamo o Guyton de meu best, eu chamo de Guiton, né? E aí ela... Isso não é da Guyton! Acho que a primeira pessoa que chama é de Guiton. Guiton é super Guyton. Guyton e Netter. Próximo. Ela chama ele de Netão. Netão. Ah, Netão fica bom. Netão, não é? Pô. Pode chamar de Netão. Netão. Pô. Aí ela, Netter. É Netter. Netter. Mas o nome é Netter. Aí agora ela... Maria Cirulina. Ela começa abrindo em inglês. Eu só abri em inglês porque ela me deu a voz pra mim fazer eu tenho que fazer um pouco diferente, né? Vou falar outra língua. Mas posso falar em espanhol também. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo están todos? Sí, pero que yo voy a hablar hoy con Maria Cirulina sobre hipertensión. Percebemos que ela sabe falar português, inglês, espanhol. E eu tô aqui. Nós vai, nós faz, ser fit quem, é isso mesmo. Tá? Eu achei que abriu um patrocínio agora de alguma escola de idiomas. Pode, com certeza. E no final... Não, mas eu esqueci de falar com você, antes da gente entrar no ar. Começou. Isso é uma coisa muito importante. Começou, lá vem. Pedi pra Maria, pedi pra Giovana, quando ela estava aqui falando sobre coloproctologia também, a doutora Dani, ela também entrou no nosso... Doutora Dani é a geriatra, que veio semana passada. Isso, e aí a gente está com um propósito. Vou deixar aqui o Pix. Maria Beatriz está com dificuldade para comprar alguns produtos de cabelo, porque o cabelo dela tá caindo muito. Então ela tá com um pouco de dificuldade financeira. Então vou deixar o Pix aqui. O Pix não para você, mas você ajudar a gente a fazer uma campanha do cabelo dela, porque o cabelo dela tá caindo. As pessoas já não aguentam mais. Pessoal, eu entendo, assim, esse problema realmente afeta as pessoas, então, por favor, ajude a Maria Beatriz, é uma causa nobre. Tá aqui embaixo. Também faz parte, se quiser que eu me abrir um pouco mais a campanha, então. Sérgio também. Muito bom. Bom, agora o nosso tema será seu coração em todas as idades, da prevenção ao cuidado com o cardiologista. O coração aí é um órgão que eu tenho, assim, muito apreço. É? Muito apreço. Eu só não gosto mais do coração, porque eu gosto mais do fígado. Eu tenho um apreço maior pelo fígado, pela minha especialidade intensiva. É que o fígado, você destrói mais ele do que o coração, né? Todos os dias. Não, é porque o coração é assim, o coração tá lá. Ele tá aqui embaixo, tá aqui embaixo, tá aqui embaixo. Lá na UTI, a gente vê, assim, muitos extremos. Claro, o coração tá lá, tá batendo, claro, porque senão o paciente não tá vivo. Mas às vezes ele precisa de uma medicação para baixar a pressão, para baixar ali, para facilitar um pouco ali o fluxo do coração, o fluxo do sangue. Às vezes precisa de uma medicação para aumentar a pressão. E o fígado tá ali, naquele deserto do Saara, de nada de sangue, de nada passando nada, e ele tá lá fazendo, pegando a medicação, levando proteína, pegando proteína, guardando proteína, pegando a glicose, guardando a glicose. Amiga, mas e aí fazendo o fígado tem muito sangue, tá? Amiga, mas ele sim, só que ele fica num estado deplorável. O seu já é cirrótico, né, amiga? Então, entendeu? O seu já é cirrótico. Ele fica lá em estados, coitado. Porque quando dá ruim o fígado, o coração quando dá ruim, a pessoa fica... Agora, quando o fígado dá ruim, a pessoa morre. Rápido. Lá na UTI, assim. Deu ruim no fígado, morreu. Bom, o coração acompanha a gente aí todos os dias, lindo, maravilhoso, sem falhar. Às vezes dá uma falhadinha, mas sem falhar. Amigo, o seu já não... Não, meu não bate bem. Porque eu tenho que conviver com você. Eu tenho que conviver com você. Né? Sedentária, estressada, colesterol alto, fuma. Resumiu todo o episódio, basicamente. Gente, quem, por favor, tiver um charuto cubano, manda pra nossa produção, porque a gente precisa mostrar o que é que a Maria Beatriz fuma. Hoje,
quais são as pessoas, com que idade uma pessoa precisa ir pela primeira vez num cardiologista. A gente está vendo até mesmo, a gente já pode até entrar nesse fator, estou vendo muitos jovens com uso de anabolizantes, tendo problemas de infarto. Já vi jovens fumando vape, charuto fumando vape. Já vi jovens de 25 anos, de 37 anos, muito jovens, sem hipertensão, sem diabetes, sem obesidade, precisando de revascularização miocárdica. Sim, porque com muita gordura igual você. Não, porque tá usando bomba, cala a boca. Acabei de falar que a pessoa não tem comorbidade. Tudo bem, eu entendi. Então, quando essas pessoas precisam começar a ir no cardiologista? Começar a ir no cardiologista. Perfeito. Assim, isso é uma resposta que ela é muito individualizada, na verdade, né? A gente sempre tem que analisar, na verdade, o paciente desde o começo da vida dele, né? A gente tem uma concepção que só adulto tem problema de saúde, né? E assim, adulto a gente fala às vezes pensando até adulto jovem não tem problema de saúde. Não, isso é mentira, né? Querendo ou não, nossos fatores de risco, eles começam na infância. Então, se um paciente infartou aos seus 45 anos, é porque ele está há 45 anos e 9 meses que ele estava dentro da barriga da mãe dele, sofrendo as agressões que ele vinha sofrendo, enfim, progredindo essa doença. E quando um paciente infarta pra gente, a gente pensa, poxa, algo deu errado. Agora, né? Não, exato, ele não infartou agora e a gente falhou, porque a gente deixou ele infartar, porque a gente deixou ele chegar nesse ponto. Então, com relação à idade, né, que a gente tem que procurar um cardiologista, isso é muito individualizado, na verdade, com base no estilo de vida da pessoa. A gente vê, como vocês mesmos falaram, né, uma epidemia crescente de estilo de vida, um estilo de vida precário, né? E eu sempre gosto de falar para os pacientes que nunca é só uma coisa, nunca é só um problema que leva, né, a uma doença cardiovascular. Geralmente é um hábito de vida na infância, por exemplo, poxa, uma má alimentação, um sedentarismo que já começa na infância, então a pessoa já começa na infância a ter sobrepeso, a ter obesidade. Tudo isso vai progredindo para a fase da adolescência. Na fase da adolescência a gente vê também uma exacerbação disso. Hoje em dia, com uma epidemia, por exemplo, de vapes também, do cigarro eletrônico, né? Que vieram para talvez intensificar, agravar o problema do tabagismo. Antes o tabagismo, principalmente, era muito mais restrito ao cigarro, né? Que a gente sabia. Óbvio, tinha charuto, tinha narguilé, tinha o tabagismo passivo, né? Pessoas que convivem com pessoas que fumam. Mas agora o vape, ele abriu muito, né? Ele, acho que popularizou muito o hábito de fumar com uma falsa sensação de ser saudável, né? E não é. Assim, definitivamente não é. Nós estamos vendo consequências do uso do vape, por exemplo. Em pouco tempo, né? Em pouquíssimo tempo. Explica pra gente mais ou menos qual é a carga de lesão entre um cigarro, entre um maço e uma baforada de um vape. Tem um estudo que estava para sair, pelo menos recentemente, da própria Hospital das Clínicas, que avaliou pessoas que estavam transitando, que basicamente faziam uso, eles abordavam pessoas, viam pessoas que faziam uso do vape, e eles pegavam amostras, né, dessas pessoas. E, basicamente, né, a gente tem a conta que a gente faz, quando a gente está avaliando uma pessoa fumando, que fuma cigarro, a gente faz a conta do anos-maço. Né? A gente vê quantos cigarros ela fuma por dia, por quanto tempo, e a gente consegue chegar num cálculo, basicamente, para estimar a carga de cigarro que essa pessoa fuma. Pessoas que fazem uso regular de vape, elas conseguem um uso com certa frequência, elas têm, às vezes, 80 vezes mais nicotina circulando, ou seja, na exposição do vape, do que no uso de cigarro comum. 80 vezes, não é 8, é 80. Fora que o vape, ele não é regulamentado, né, pela Anvisa. Então, muito disso, praticamente tudo disso, ele vem de fora do país em forma, né, de... Ilegal. Então, você não sabe, né, o que tem nesse vape. O mesmo estudo mostrou que parte, não era todos, obviamente, mas parte continham até anfetamina. Ou seja, para talvez até aumentar o efeito de adicção, né, que a pessoa fica... Que a gente vê muito, assim, pessoas que têm o uso contínuo do vape. E até mesmo, por conta dessa exposição à nicotina, o desmame para você fazer, né? Para você tirar você cessar esse dispositivo, parar de usar esse dispositivo, né? É muito maior. Perfeito. E também a questão da fumaça, o que tem nessa fumaça? Essa fumaça é muito mais cancerígena, porque assim, a questão do cigarro de papel,
já tem vários estudos, várias pesquisas. Então, assim, se sabe o que tem, né? Tanto que não usar cigarro contrabandeado, não comprar cigarro falsificado, essas coisas, né? E que aí você tem certeza, tô consumindo um cigarro, mas você sabe o que tá lá dentro. É tudo ruim? Mas é certificado que tá ali. Agora, o vape, como não tem, então a gente não sabe o que tem lá. E é mais difícil a pessoa conseguir sair. E também tem outra coisa, que antes não era considerado um cigarro, e a gente convivia muito mais passivo com essas pessoas do que com cigarro comum, porque com cigarro comum você vê a pessoa fumando, vai para lá. Mas hoje a gente, assim, né, não sei, você tá na área, você talvez vai saber falar mais, mas eu percebi que o consumo do tabaco diminuiu, porém o que é consumido tem uma carga de nicotina tabágica muito maior. Perfeito. Então, eu acho que essa é a realidade, né? Eu vejo muitos pacientes, principalmente no pré-operatório, né? Quando eu vou conversar com eles, muitos são ex-tabagistas. São poucos hoje que fumam, né? Atualmente, que tem uma carga tabágica, inclusive, alta atualmente, mas as pessoas que fumam geralmente estão fumando esse tipo de dispositivo que às vezes não faz o uso do narguilé ou faz o uso, né, do vape e que tem uma carga, né, de nicotina muito maior, até às vezes, né, que você falou, a carga de anfetamina, né? Perfeito. E assim, né, se a gente parar para pensar, é até curioso, porque às vezes você pergunta ao paciente, você fuma? Ele, não. Aí você usa vape? Uso. É a mesma coisa da maconha. Associação. Você fuma? Não, mas você não fuma nada? Não, eu fumo maconha. Exato. Sim. Então, assim, e junto, né, até complementando a pergunta, junto, sedentarismo, questão de alimentação, questão de peso, a questão que hoje a gente vive num mundo que é muito estresse, né? Acho que um pouco pelos meios que a gente tem de comunicação, então, assim, querendo ou não, aplicativo de mensagem te dá uma sensação que você tem que estar sempre disponível, então você nunca desliga do trabalho, você nunca consegue desligar do seu dia a dia. Rede social também é assim. A gente vai falar um pouco sobre o sono, né? O efeito do sono também. Quem nunca deitou na cama e ficou vendo rede social, abrindo mão do sono também por outra coisa. Então, tudo isso juntando traz uma carga que aumenta muito a chance, né, de doença cardiovascular. Então, quando a gente pega indivíduos com fatores de risco, né, por exemplo, a pessoa já tem um sobrepeso, já tem uma obesidade, a gente já começou a medir a pressão dela, começou a ver que está elevado, a gente já começa o segmento. Né? A gente já costuma iniciar um segmento com o cardiologista. A idade em si não existe por diretriz uma idade que você fala assim, você tem que começar a acompanhar o cardiologista. Por mais que exista, né, indicações de aferir pressão arterial na criança a partir dos 3 anos, em consultas para pesquisa de hipertensão, óbvio, sempre avaliação do peso, dos fatores de risco que aquela criança está sendo exposta, como está o estilo de vida daquela criança. Mas essa decisão de se iniciar com o cardiologista ela é muito mais individualizada com base no paciente e seus fatores de risco. Que acho que é o que a medicina faz, né? A gente tem que individualizar quando a gente está falando de um... E aí a gente vai falar agora de um outro ponto que é importante. Então a gente tem um paciente aqui que tem comorbidades e tem um estilo de vida que nem você falou, desde o nascimento. E a gente tem um outro ponto. Pessoas que cuidam da saúde, pessoas que não são sedentárias, pessoas que comem super bem, mas fazem uso de testosterona. E aí? Assim, acho que é importante deixar claro que a testosterona, para fins estéticos, no Brasil, ela não é permitida. Ponto. Por si. É famoso anabolizante. Exato, famoso anabolizante. Então, qualquer justificativa, mas é para fim... Ponto, já não pode. Né? Para piorar a situação, a gente sabe sim, e por diversos estudos, que o uso de anabolizante, para fins estéticos principalmente, ele aumenta sim o risco de doença cardiovascular. Aumenta infarto, aumenta AVC, aumenta a pressão arterial, aumenta distúrbios do colesterol. Então tudo isso junto, basicamente, a gente está jogando mais gasolina na fogueira que a gente quer apagar. A pessoa, mas eu não tenho pressão alta, eu treino todos os dias, não importa. O uso da testosterona, o uso do anabolizante já é um fator de risco isolado que tem uma carga muito grande. E para a mulher o risco é pior, né? Perfeito. Assim, para a mulher, né, já não há indicação de rotina de dosar testosterona. Acho que colegas ginecologistas e obstetras podem falar melhor sobre isso.
Mas, com certeza, é mais grave ainda para mim, né? Sim. Por mais que a gente... eu sou totalmente contra, né? O uso, enfim, de testosterona de qualquer forma que seja estético. Óbvio que tem as suas indicações com deficiência hormonal, mas isso eu acho que é um assunto para outro podcast. Um especialista, né? Para um especialista nesta área. Mas a gente tem uma epidemia, né? Sim. Hoje em dia, e é uma epidemia de uma falsa sensação de saúde. Isso. Né? Ah, mas eu sou saudável, mas eu uso aqui só o meu chip. Você não é saudável. Sim. Você tem esse fator de risco. E assim, muitas doenças cardíacas, né, a gente sabe que elas inicialmente são silenciosas, né? Então, assim, qual é a frequência ideal para um adulto, né, ele começar a medir a pressão, sendo um adulto jovem ou um idoso, ou né? uma criança, Isso. Você falou. E também, associado a isso, a gente não pode deixar de esquecer o colesterol, né? Que, assim, Maria Beatriz, o colesterol dela estourado. Um dia ela veio e trouxe o exame de outra pessoa, ela colocou o nome dela. Doutor, vou caçar aqui. Doutor, entendeu? Doutor, E vou mostrar. Eu vou mostrar. Sabe por que eu vou mostrar? Deixa eu terminar. Não vou levar isso. Não. Eu vou mostrar pra você, porque assim, produção está aqui para provar que eu disse. Em março, acho que foi abril, né, mais ou menos. Em março, ela ficava, colesterol, porque não sei o que, que nem uma galinha. Não, eu falei assim, tá sendo você aí agora. Né? Que nem uma galinha. Aí, eu falei assim, quero ver daqui um mês, porque aí a gente estava vindo, quero ver daqui um mês, perfil lipídico meu e seu. Ela até hoje... Você não dosou? Não trouxe. Não, porque eu ser dia 7 de novembro. E tá marcado. Olha lá, gente! Cada hora é uma... Aí eu vou mostrar, pra você. Pega aí, fale sobre... Vou pegar, e aí você vai mostrar e você vai falar, tá? Porque vai estar meu nome, o dia que eu fiz. Montagem. E eu vou repetir agora. Eu vou repetir agora porque fiz 40 anos, fiz semana 40 retrasada. Não, em cada perna. Fala a verdade pra ele. CNH. Ótimo. Fiz a mamografia, fiz tudo e aí eu vou repetir agora de novo. Agora em novembro. Você sabe que ela tá querendo entrar no INSS para invalidez? Olha só. Porque ela foi fazer a mamografia e falou que a mama dela tem uma maior que a outra. Ela falou que ela vai querer sair, parar de trabalhar. As ideias. Jesus. Doutor! Dividindo o desafio do ar ainda. Da gordura. É verdade. Não, pelo amor de Deus. Eu preciso esperar, ele precisa falar para nós a frequência ideal que o adulto ou idoso precisa de medir pressão e também dosar o colesterol. E também sobre os aparelhos. Se posso medir com aquele de casa, como que é, e é isso. E eu vou caçar aqui meus exames. O médico mede. E aí? Perfeito. A medida da pressão arterial, ela começa na infância, né? Salvo exceções que ela tem que começar muito mais precoce, como, por exemplo, suspeita de coartação de aorta, que é, enfim, é todo um fluxograma direcionado. Perfeito. O pediatra, ele já é responsável por iniciar a aferição de pressão arterial em crianças, principalmente nas crianças que têm fatores de risco, como a gente citou anteriormente, né? Perfeito. Questão de peso, sedentarismo, enfim, alimentação. Óbvio. Isso que a gente orienta, também individualizando, a gente orienta sempre. Toda consulta de consultório, a pressão arterial, ela tem que fazer parte do exame físico do médico. Do médico que está avaliando o paciente. A frequência que a gente tem, né, da aferição da pressão arterial, basicamente, ela é determinada realmente pelo perfil do paciente que a gente está lidando. Se a gente está lidando com um adulto jovem de baixo risco, a gente pode sim fazer uma frequência de aferição da pressão arterial um pouco mais espaçada, né? Então, por exemplo, ele não precisa medir a cada 6 meses, ele não precisa medir a cada ano, né? Perfeito. Um adulto de baixo risco, leia-se, sem risco cardiovascular, um risco muito mais baixo cardiovascular, que ele não tenha, enfim, todos os fatores que a gente já citou aqui anteriormente, ele pode fazer a sua aferição de pressão arterial, por exemplo, a cada 3 a 5 anos. Isso não tem problema nenhum. Por mais que na prática a gente tende a fazer o quê? Mas de uma forma mais regular, menos espaçada, para a gente conseguir, obviamente, flagrar mais cedo, eventualmente, um quadro de hipertensão. Perfeito. No idoso, a história muda. Porque a gente sabe que a prevalência de hipertensão ela vai aumentando conforme a idade, né? Os nossos vasos, né, eles tendem a ficar mais rígidos.
E basicamente a pressão arterial ela é um conjunto de fatores, né? Geralmente, quando a gente está falando da hipertensão primária, ela tem uma coisa que a gente chama de herança poligênica. O que é isso? Basicamente, no nosso DNA, é como se vários genes, ou seja, várias partes do nosso DNA, eles tivessem efeito na pressão, cada um exercendo um pouquinho de efeito. E, óbvio, a forma como eles se exibem, né, ao longo da vida, ela vai variando, vai se intensificando. Né? Então, a proporção, com o passar da idade, de pessoas hipertensas, ela cresce muito. Né? E as mulheres, obviamente, elas também vão ganhando espaço nessa parte. E no mundo que a gente cada vez mais vê, né, a expectativa de vida aumentar, a gente tem que se preocupar mais com a população idosa. Qual que é o grande problema, né, da pressão e do colesterol, que é importante a gente falar, e como você citou, é silencioso. É silencioso. Então, acho que também vale uma mensagem aqui que muita gente sempre, quem nunca ouviu no consultório, que atire a primeira pedra, né, que eu sinto que minha pressão está alta quando a minha nuca está doendo. Ah, mas eu tô com a minha pressão está alta, eu tô com dor de cabeça. Né? E isso é um mito que é muito comum. Né? E, assim, o nosso cérebro ele é muito inteligente. Né? Ele basicamente tem um mecanismo que ele consegue regular o fluxo dele com base em algumas variações de pressão arterial. Então, pequenas elevações da pressão arterial, poxa, leia-se, 13, 14, 15, 16, dificilmente vão causar um sintoma, dificilmente vão causar uma dor de cabeça, dificilmente vão causar uma dor na nuca. O que a gente vê ao contrário, né? Basicamente é o quê? É a dor na nuca, é a dor de cabeça que a pessoa está Geralmente tendo. é a dor que está aumentando a pressão. Né? Perfeito. Por quê? Porque não deixa de ser um estresse. Sim. Né? Poxa, eu tô com dor, isso incomoda, libera basicamente mediadores adrenérgicos, e isso levanta a pressão da pessoa. Catecolaminas. Né? Perfeito. E assim, qual que é a meta de pressão hoje que a gente deve buscar? A gente viu, né, nesse ano, muitas informações que geraram nas mídias sociais, né, sobre o novo consenso, né, de cardiologia, principalmente, acho que foi o consenso americano, falando sobre as novas metas, né, de pressão. Então, conta pra gente aí o que mudou. Será que eu realmente hoje, com 30 anos, estou hipertensa? Maria Beatriz já está hipertensa de longa data, ela já faz uso de 4 medicações para pressão. Então, 4 classes. Então, assim, eu queria ver com você realmente o que tem de novidade hoje aí pela Sociedade de Cardiologia. Isso realmente trouxe muita preocupação para as pessoas, né? Porque a forma, às vezes, como é noticiado, deixa as pessoas mais ansiosas. Realmente teve uma mudança. Mas qual que é a ideia dessa mudança? A gente ouviu muito que o 12/8 não é mais pressão normal, 12/8 é pressão alta. Não, não é isso. É que basicamente, quando a gente fala de pressão, o 12 a gente costuma falar 120. É que quando a gente fala popularmente, a gente corta um zero para ficar um pouco mais fácil. Mas entre 120 e 139 de pressão sistólica, ou seja, aquela maior pressão que aparece no medidor, que a gente vai falar um pouquinho depois, e de 80 a 89, a gente fala que a pessoa realmente ela tem uma pressão arterial aumentada, né? Uma pessoa que a gente pode chamar de pré-hipertensa, mas que não necessariamente a gente vai começar tratamento medicamentoso para ela. A gente divide esse perfil de pacientes. A gente pega o paciente, por exemplo, de baixo risco. Um paciente que não tem doença. Se eu pego uma pressão de 125/85, ele é um paciente que, com essa nova classificação, basicamente, eu tenho que levantar minha orelha e falar, opa, eu tenho que intensificar um tratamento não farmacológico para esse paciente, uma mudança no estilo de vida, de modo a reduzir a chance dele evoluir com uma hipertensão depois e, por exemplo, a chance de ter uma doença cardiovascular. Isso muda um pouquinho quando, por exemplo, a pessoa ela tem uma doença. Então, poxa, chega um paciente que já tem uma diabetes e leia-se, existem diabéticos e diabéticos, né? Tem o diabético que tem um controle difícil, ou seja, tem uma hemoglobina glicada, que é um dos exames que a gente usa para avaliar, né, a diabetes, ou uma glicemia de jejum super alta. Ele é diferente de um diabético muito bem controlado, por exemplo, com uma medicação. Né? Mas quando a gente pega, por exemplo, um paciente tem com alto... Tem diabético do tipo 1, que já tem muito tempo de doença. Então, assim, quando você tem, né, um paciente que tem, por exemplo, 130 a 139 de pressão sistólica, né, está no 13, popularmente falando, que está com 80 a 89, você fala assim, olha, a gente vai ter 3 meses para mudar esse estilo de vida. Vai reduzir tudo que a gente vai falar um pouco de consumo de sal, atividade física, estresse, sono, tudo isso.
Mas existe também a questão de perda de peso. Perfeito. Perda de peso que tem um impacto muito grande na pressão arterial. E eu te reavalio em 3 meses. Se em 3 meses a gente vê que não deu certo, ou seja, olha, está continuando, a gente já considera entrar com medicação para hipertensão. A ideia disso é o quê? Evitar que fatores de risco vão se somando por muito tempo. Porque eu vou deixar um paciente com a pressão de 13 por muito tempo ao longo da vida dele, um paciente que já tem diabetes, que já fuma, tem sobrepeso, ou seja, é mais uma palha, é mais um papel que eu estou colocando na fogueira da doença cardiovascular. Sim. Então, a ideia, na verdade, da mudança do diagnóstico, né? Ou seja, para a gente caracterizar esse 12/8, a pressão é uma pré-hipertensão, é a gente começar a atuar de forma mais precoce, não medicamentosa muitas vezes, no paciente que tem um risco maior de evoluir com doença cardiovascular no futuro. A questão super importante nisso também é que a mudança do hábito de vida, mesmo você já sendo hipertensa tomando, ela tem que permanecer, né? Ela tem que estar. E essa mudança do hábito de vida, então assim, eu já sou hipertenso, eu não devo fazer. Não, que nem ele disse no primeiro vídeo dele. Então, comece hoje a não estar fazendo, comece hoje. Para você criar um hábito, para você criar uma mudança, então assim, não é pro dia para noite, vai ter momentos que você vai desanimar, vai ter momentos, é mais uma questão de, eu quero viver, mas eu quero assoprar minha velhinha daqui 20 anos. Aí você chega lá daquele 20 anos, para assoprar mais um pouquinho de 20 anos. Então, é sobre você assoprar velhinhas de aniversário, entendeu? Não é para ter barriga tanquinho, não é para fazer fisiculturismo, é simplesmente para ter uma condição de vida e uma longevidade melhor. Agora, doutor... Então, a gente sabe, enquanto ela está mostrando, a gente sabe dos colesteróis, né? Então, Perfeito. A gente sabe que tem uma divisão em que você, né, muitas vezes solicita para os seus pacientes para você determinar algumas alterações. Minha glicemia de jejum. Excelente. Peraí, deixa eu só provar. Foi em maio. Maio, 21 de maio de 2025. Tá vendo que tá meio manchado o nome dela? Porque ela mudou. Tá. Ela mudou, esse exame não é dela. Glicemia de jejum. Glicemia de jejum, certo? Ureia, tá? Rapaz. Create, certo? Opa. Tá vendo? Aí aqui não precisa. Olha lá, tá tudo borrado aqui o nome. Não precisa. Aí ferro. Ela pegou os exames da Aline, você acredita? Aí aqui, peraí, Karma. Aqui, por favor. Olha lá, o HDL dela, olha o tanto que tá alto. Ó, 137 o HDL. Triglicérides de 69. Rapaz, você perdeu o argumento, viu? Perdi? Mas não é dela eu tenho o que fazer exame. a meia culpa aqui, viu? Triglicérides de 69, LDL de 75. Não é dela. Não é dela. Então, falando em LDL, ele é o colesterol que a gente chama de ruim, não é? Ganhei. Não ganhou, amiga. Você troca o nome. Mas calma que a gente pode falar de meta. Olha lá, calma que a gente vai falar Mariana de Andrade meta. de Camargo. Essa é a paciente. Calma que a gente vai falar de meta. Isso, e você vai ver se a minha meta... Exato. E se a minha meta tá boa. 75 tá dentro da meta. Isso. É. Né? Isso é importante falar até. Vamos ver se a minha meta tá dentro da meta.